Olá, povo de Deus! Voltando aqui para falarmos sobre o plano anual de leitura bíblica. Hoje é o segundo dia do ano e eu levei 15 minutos para ler o plano do dia. Esta é a média. De 8,5 a 15 minutos é possível fazer a leitura, mas ele varia mesmo nisso, entre 11 e 15 minutos. Eu quero compartilhar algumas coisas importantes com você acerca da leitura bíblica anual. Tudo aquilo que a gente faz no reino de Deus, ele deve ter uma visão de fé. Ou seja, nós temos que entender que aquilo que estamos fazendo hoje, vamos colher de algum modo no futuro. E tem alguma conexão com a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de forma corrida, muitos ficam perguntando qual o sentido disso. No vídeo anterior, eu demonstrei que uma coisa é fazer esses 15 minutos de leitura bíblica corrida, armazenando a palavra de Deus dentro de nós, como matéria-prima para o Espírito de Deus falar conosco. É uma forma de nós não nos escondermos de Deus, de nos expormos à palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E podemos então separar outro momento para o estudo bíblico ou então para a meditação na palavra de Deus. Mas em outra hora, nesta hora, nós estamos apenas lendo a palavra, nos expondo a ela. Então, talvez você me pergunte, qual é o sentido de entender? Eu fiz algumas anotações aqui e quero compartilhar com você. Quando você me pergunta qual é o sentido de ler a Bíblia todo dia, mesmo quando a gente não está compreendendo o sentido da leitura, seja o sentido histórico, seja o sentido geográfico, seja o sentido cronológico, seja o sentido teológico, qual é o sentido então de apenas lermos a palavra de Deus? Deixe-me fazer uma comparação e uma outra pergunta para você. Qual é o sentido de tomar banho todos os dias? Você já parou para pensar? Quando a gente toma banho todos os dias, a primeira coisa que nos acontece é que a água cai sobre o nosso corpo e corre pelo ralo. E aí se esvai. A água passa e vai. Segunda coisa, depois do banho, a gente seca o corpo e não fica nenhum pingo de água em nós. Mas qual foi então o efeito de todo dia estarmos nos banhando, a água descendo sobre nós, e depois a gente secar o corpo e não ter mais nenhum rastro de água em nosso corpo? É que enquanto nós estamos fazendo esse processo da água escorrer sobre o nosso corpo, ela está limpando as impurezas, está tirando a sujeira. Então, quando a gente se seca, é porque a gente já está limpo. A água não é mais necessária a partir daquele momento, porque ela já cumpriu o seu papel. E nesse sentido, eu trago aqui o que está escrito em Ezequiel, capítulo 36, o verso 25. Diz assim: então, aspergirei água pura sobre vós. Note, o profeta está dizendo que Deus vai aspergir sobre nós água pura. Água no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é uma figura da palavra de Deus. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, quando nós estamos simplesmente lendo a palavra, é como se ela fosse um banho de água. Ela está passando sobre nós e ela está mudando muito das nossas conexões mentais, abrindo o nosso entendimento, desamarrando laços de pecados que carregamos nossa vida que a gente nem percebe. Ela está fazendo esse papel. O apóstolo Paulo, ele usando esta mesma lógica de que a água é algo que nos lava, que nos purifica, ele escreve assim, em Efésios capítulo 5, verso 26 e 27, para que a santificasse, santificar a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, novamente, ele está usando a figura da palavra como água que está passando sobre nós e nos purificando. E aí ele dá o propósito, ele diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Então esse é o papel da palavra. A palavra de Deus, ela vai trabalhando em nós e ela vai nos limpando, ela vai fazendo com que a gente fique sem ruga, sem mácula. É um papel, quando a gente compara a leitura da palavra de Deus como a água que vai passando sobre nós. Lembra que no vídeo passado eu falei que quando a gente lê as escrituras de forma corrente, nem sempre a nossa mente está focada naquilo que estamos lendo, há um conflito. O nosso pensamento voa por um lado, os nossos olhos correm na leitura e às vezes a leitura fica quase que em segundo plano. Mas esse conflito entre os meus pensamentos indo para outros lados e a palavra de Deus falando comigo, quando o pensamento e a palavra se encontram, há uma mudança, uma mudança na minha maneira de pensar. E é esse o propósito de lermos a Bíblia. É que Jesus disse, completando essa ideia de que a palavra é como água que vai nos lavando, Jesus disse em João capítulo 15, o verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, à medida que essa passagem em João 15, capítulo 3, ela é muito importante para entendermos essa maneira como a palavra de Deus trabalha em nós. Ela trabalha em nós, em primeiro lugar, dentro do nosso, vamos colocar assim, subconsciente. Por quê? Porque os discípulos que ouviram durante 3 anos Jesus falando com eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. E tanto é verdade que quando Jesus diz aqui, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês, eles estavam limpos. Ali, quando Jesus estava no cenáculo, que ele lavou o pé dos discípulos, os discípulos disseram, mas Senhor, o Senhor não pode lavar os nossos pés. Jesus disse, se eu não lavar os pés, vocês não têm parte comigo. E Pedro diz, então lave o corpo inteiro. Jesus disse, não, o corpo já está limpo, só precisa lavar os pés e as mãos. Quer dizer, depois que nascemos de novo, nós já somos uma nova criatura, mas a palavra de Deus precisa moldar aquilo que nós fazemos e o caminho pelos quais nós andamos. Então ela tem que estar entrando continuamente em nós. E quando estamos lendo a palavra de Deus diariamente, ela está cumprindo esse papel. Então Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E quando Jesus morreu, nenhum discípulo ficou junto com ele, eles fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes, no entanto, eles já estavam limpos, quer dizer, a palavra de Deus já tinha trabalhado profundamente no seu interior, e faltava agora se manifestar no exterior. É por isso que, quando lemos a palavra de Deus, e nós entendemos a nossa conversão, em que nesse capítulo de Ezequiel 36, nos versos seguintes, quando a Bíblia diz que Deus gravou os seus mandamentos em nosso coração, quando lemos a palavra em português, ela está transcrevendo ou trazendo à memória para nós aquilo que espiritualmente já está no nosso coração. Então há uma identificação com a palavra. Então a leitura diária da palavra de Deus, ele é um exercício, uma disciplina espiritual. Ele é um modo de você dizer, olha, eu estou colocando Deus na minha prioridade. Eu estou encaixando Deus dentro do meu cronograma diário, ou da minha agenda diária. Então você está dizendo isso, você está se expondo na palavra, adiante da palavra. E que hora que é o melhor horário para ler? Eu costumo ler na parte da manhã. Se você acorda 6 horas e é 15 minutos para ler a Bíblia, acorde 15 minutos antes e use esse tempo para a leitura. Por que ler de manhã? É que o alvo é ler a porção diária dentro do dia. Se você não ler de manhã, tem à tarde, no almoço. Se não ler no almoço, tem até o final da tarde. Ou seja, à noite vai ter que ler de qualquer maneira. Então é melhor ler de manhã. E se aquela manhã falhar, você ainda ter todo dia para retomar a leitura, do que você ler à noite e aquela noite falhar e você não tem mais tempo hábil para fazer a tua leitura do dia. Então, lendo de manhã, você está
colocando Deus na tua agenda, fazendo uma disciplina. Entenda, só ler não é o suficiente no sentido de compreender a palavra de Deus, mas é o suficiente no sentido de estar se expondo na palavra, como se a água estivesse passando no seu corpo e limpando você. Você, quando sai do banho, você olha para o seu corpo, não tem nenhum pingo de água. Você não sabe que tipo de sujeira a água tirou do seu corpo. Você não observa qual é a sujeira que a água limpa. Assim também é o que diz Ezequiel. Ele nos purifica das nossas imundícias e dos nossos ídolos. A gente não sabe em que ponto Deus está tocando, mas o fato é que se a gente se expõe continuamente à palavra de Deus, uma diferença fará. É muito bom ter você aqui esta manhã, Rita, e eu estou fazendo assim, entrando de pouquinho em pouquinho e colocando algo da palavra de Deus. Que o Senhor seja louvado e você tenha uma excelente manhã na presença de Deus.